Olá pessoal, boa noite, seja muito bem-vindo ao nosso Papo de Mãe TDAH, é o nosso encontro semanal, onde a gente conversa sobre um assunto, relacionado à criação de filhos com TDAH, e hoje a gente dando continuidade à série de lives, onde a gente está abordando, a questão do TDAH e o contexto escolar. A gente vem falando sobre isso desde janeiro, entramos em fevereiro falando também sobre TDAH escola, e hoje a gente vai falar sobre leitura e escrita. Vamos falar sobre algumas dicas, importantes para você ajudar seu filho em casa, já que a leitura e escrita costuma ser, um problema para crianças com TDAH. Oi, Mônica, seja bem-vinda. Então a gente vai focar nisso hoje, e na semana que vem, na próxima quarta-feira, a gente vai falar sobre TDAH e dificuldade matemática, que também é algo, que é comum no TDAH, mas eu acredito até que a leitura e a escrita seja algo mais complicadinho um pouquinho, E aí a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. Vamos entender por que a criança com TDAH tem tanta resistência para ler, tem tanta resistência para escrever. Vamos falar sobre um assunto super polêmico, que até a Mônica colocou aqui, a questão do caderno de caligrafia. Enfim, vamos conversar um pouquinho sobre isso, Será que o caderno de caligrafia é bom? Será que não é? Será que resolve? Enfim, e também vou te dar algumas orientações, de que caminhos você pode seguir para ajudar seu filho, tá? Tanto em casa, mas também na busca de profissionais, de um atendimento mais específico sobre essas dificuldades, ok? Então a gente vai falar sobre isso hoje, lembrando que nosso Papo de Mãe TDAH é toda quarta-feira, às 19 horas. Hoje nós estamos fazendo, nessa semana, nós estamos fazendo na sexta, porque na quarta-feira foi aniversário da minha mãe, foi aniversário da minha sobrinha neta, então eu tive que dar uma atençãozinha, tive que estar lá e não pude fazer a live na quarta, mas a gente está fazendo hoje para compensar, mas o nosso encontro semanal é toda quarta-feira às 19 horas, tá bom? E a gente se encontra semana que vem para falar de TDAH e dificuldade matemática. E aí assim a gente encerra o nosso ciclo de lives sobre TDAH escola, que a gente começou em janeiro, e vamos fechar na semana que vem, no finalzinho de fevereiro, iniciar o mês de março com uma nova série de lives, também falando sobre algum tema relacionado à criação de filhos com TDAH. O pessoal tá entrando aqui, a gente já vai começar falando sobre o assunto, e eu gosto sempre de trazer para vocês, primeiro, uma explicação sobre o tema e depois entrar na parte prática, tá? Porque não adianta eu chegar aqui e dar um monte de dicas para vocês se vocês não entendem o que está acontecendo, e se não entendem o que está acontecendo, como vocês vão poder ajudar o filho de vocês? Então a gente precisa compreender por que o TDAH costuma ter tanta dificuldade na leitura, por que o TDAH costuma ter tanta dificuldade na escrita, A gente vai entender um pouquinho sobre isso. Essa semana eu fiz um post aqui no Instagram falando sobre TDAH e dificuldade na escrita, e foi um post que teve muita repercussão. Tivemos comentários, recebi muitas mensagens no meu direct sobre esse post, Muitas mães relatando que os filhos têm dificuldade na escrita, que os filhos não querem escrever nada. Inclusive uma mãe me relatou que o filho foi reprovado na escola porque não quis escrever nada no ano passado. E a gente precisa olhar para isso com atenção, a gente precisa olhar para isso com cuidado, porque assim, dificuldade na escrita não é um sintoma de TDAH, mas pode ser um comportamento, uma dificuldade que pode ser decorrente do TDAH, tá? Então a criança tem TDAH, ela tem alguns sintomas, e esses sintomas podem prejudicar a criança no seu processo de leitura e escrita. Mas o TDAH, como um transtorno, ele não tem como sintoma dificuldades na aprendizagem, tá bom? Então, quando a gente vai fazer o diagnóstico de TDAH, a gente investiga a escola, a gente conversa com a escola, a gente faz relatório, pede o relatório da escola. A criança, quando apresenta dificuldade na escola, é um sinal importante pra gente, mas não é pré-requisito para que a gente faça o diagnóstico TDAH.
TDAH não é transtorno de aprendizagem, TDAH não é um transtorno relacionado à escola. Ele traz um impacto na escola, muitas vezes negativo, sim, mas ele não é um transtorno relacionado à escola, ok? Ele é um transtorno global, ele atinge a criança nos diferentes ambientes onde ela convive, nas diferentes situações onde ela interage, né, com as pessoas, né, e com, enfim, na vida dela como um todo, ok? Então é importante que a gente entenda isso para que a gente não coloque na conta do TDAH tudo o que acontece com a criança. Ela tem TDAH, por isso que ela não copia. Ela tem TDAH, por isso que ela não escreve. Ela tem TDAH, por isso que ela não consegue ser alfabetizada. Gente, o TDAH não impede a criança de ser alfabetizada. Se seu filho já passou aí da idade de ser alfabetizado e ainda não conseguiu se alfabetizar, isso precisa ser avaliado por um profissional, isso precisa ser investigado, o que está acontecendo, porque só o TDAH não justificaria uma criança não conseguir se alfabetizar, a não ser que não esteja sendo feito nenhum trabalho de adaptação a essa criança, óbvio, né? Mas assim, o TDAH ele não impede a criança de aprender, tá? Ela dificulta? Sim, porque se você não presta atenção, você não vai guardar aquelas informações, e se você não guarda aquelas informações, você não consegue aprender, ok? Mas, tirando essa parte atencional, todo o processo cognitivo, né, de aprendizagem, no TDAH isso está preservado. Agora, é claro que existem muitas crianças com TDAH que, além do TDAH, têm outras condições que precisam ser avaliadas e diagnosticadas, que podem estar justificando aí uma dificuldade na leitura e na escrita, tá? E é muito comum crianças com TDAH ter dislexia, crianças com TDAH ter disgrafia, que é um transtorno relacionado à grafia das letras, né? A escrita, mas no sentido da grafia e não da ortografia, tá? Então é comum crianças com TDAH terem esses tipos de transtorno de aprendizagem associados. E aí, se você tem uma criança com TDAH e disgrafia, é claro que o processo de escrita dela vai estar muito mais complicado do que se ela tem só o TDAH, né? Então a gente precisa investigar isso, e é muito comum a gente identificar crianças com TDAH com mais de um transtorno, tá? Inclusive o transtorno da matemática, que é a descalculia. Então, vou dar um exemplo para vocês. A minha sobrinha, né, que tem TDAH, que eu sempre falo para vocês aqui, ela foi diagnosticada com TDAH e ela tem também, além do TDAH, a descalculia, que é o transtorno, né, específico relacionado à matemática, e ela tem a disgrafia, que é um transtorno específico relacionado à escrita, né? Mas como eu falei, a escrita no sentido gráfico, não no sentido ortográfico, tá? Não do como se escreve, mas na parte da grafia, né? Do movimento das letras, do traçado das letras. Então, é comum isso acontecer, ok? Então, precisa sim ser investigado. Então, quando eu recebo, né, uma mãe me falando que tem um filho que já está com 9, 10 anos e ainda não foi alfabetizado, gente, isso precisa ser olhado. Alguma coisa está falhando aí no processo. Ou a escola não está fazendo o seu trabalho, né, de ensinar essa criança de fato, né, da forma como ela precisa ser ensinada, ou essa criança, além do TDAH, tem alguma outra questão que precisa ser avaliada também, tá? E quanto mais o tempo passa, mais difícil vai ser trabalhar essa criança. Então a gente tem que trabalhar sempre o mais cedo possível, tá? Então não deixa passar muito não, porque eu às vezes eu vejo, né, as pessoas, as crianças, né, chegando lá no 6º ano, 5º para o 6º ano, sem conseguir escrever ainda, né? A escola vai aprovando a criança sem saber ler e escrever, chegam lá no 6º ano, não sabe ler e escrever, e aí, gente? Vai continuar empurrando essa criança para frente, e ela com dificuldade, né? A gente precisa parar e investigar. Mônica colocou, ó, tenho descalculia, só descobri adulta, mas meu filho é ótimo para cálculo, deve ter puxado ao pai. Pode ser, porque assim, os transtornos, de um modo geral, ele tem uma característica genética, né? Mas não necessariamente
se você tem, seu filho vai ter, entendeu? Aumenta o risco, mas não quer dizer que vai ter, né? E até porque se o pai não tem, ele pode ter puxado o pai também, né? Então vamos lá. Algumas características, alguns sintomas, né? Algumas dificuldades que o TDAH tem podem impactar nesse processo de leitura escrita, como eu falei. Então, não é algo direto, é indireto, né? A dificuldade do TDAH pode estar atrapalhando a aprendizagem da leitura escrita. Mas não é um sintoma do TDAH, como eu expliquei para vocês. E aí, existem algumas questões, por exemplo. Na leitura, quando a gente está no processo de leitura, né? O que no nosso cérebro acontece? O nosso cérebro ele vai ser recrutado, né? Em várias áreas, para que a gente consiga dar conta de algo que pra gente parece tão simples, né? Que é ler. Só que pro nosso cérebro, esse ato, né, o ato de ler, não é um processo fácil e simples. É um processo que exige muito engajamento, esforço mental prolongado e ativação de várias áreas cerebrais. Para vocês terem uma ideia, quando a gente está lendo um texto, de 30 a 40 áreas dos nossos cérebros são ativadas ao mesmo tempo, para que a gente consiga ler um texto simples. E aí, o que acontece no TDAH? O TDAH tem dificuldade de quê? Engajamento em tarefas que ele não gosta, que ele acha difícil, que ele acha chato, em tarefas que ele tem dificuldade, em tarefas que ele precisa ter um esforço mental prolongado. Então, o TDAH, por si só, ele tem dificuldade de engajar nesse tipo de tarefa. E a leitura, para o TDAH, muitas vezes é esse tipo de tarefa. Uma tarefa chata, uma tarefa que não tem, às vezes, muito sentido para ele, né? Uma tarefa que exige um esforço mental prolongado, né? Grande dessa criança. E aí, qual é a tendência do TDAH? Tentar fugir desse tipo de tarefa. Assim como ele tenta fugir de todas as tarefas que para ele são chatas, são repetitivas, não fazem sentido, são difíceis, né? E que exigem dele um esforço mental prolongado. Ok? A leitura não vai fugir disso e a escrita também não vai fugir disso. E aí, além dessa dificuldade de engajamento, dificuldade de manter a atenção durante um tempo suficiente para que a criança consiga ler a frase e compreender o que ele está lendo, ler um parágrafo e compreender o que está lendo, ler um texto e compreender o que está lendo, além dessa dificuldade nessa atenção sustentada, né, de sustentar a atenção durante um tempo da leitura, a criança com TDAH ela também vai ter dificuldade de conectar, de gerenciar todas essas áreas cerebrais que eu falei para vocês que são ativadas durante a leitura. Então, enquanto eu estou lendo, 30, 40 áreas diferentes do meu cérebro são ativadas e são conectadas para que eu consiga ler, né, decodificar as letras, ler e entender o que eu estou lendo, interpretar o que eu estou lendo. Só que no TDAH, a ativação dessas áreas e a conexão entre essas áreas, né, o gerenciamento dessas áreas está com um probleminha, está com uma certa dificuldade. Por quê? Porque quem é responsável por fazer isso no nosso cérebro são as funções executivas, que no TDAH a gente sabe que estão com um atraso no desenvolvimento, ok? Então, se eu tenho as funções executivas como o grande gerente desse cérebro, né? E as funções executivas no TDAH estão com dificuldade, né, estão em atraso de desenvolvimento, eu vou ter um gerenciamento sendo feito de uma forma ineficiente. E se esse gerenciamento não está sendo feito está sendo feito de forma ineficiente, a ativação e o gerenciamento, né, as conexões entre as áreas cerebrais não vão estar sendo feitas da forma adequada. Por isso que é tão comum crianças com TDAH começarem a ler e se perderem no meio do caminho, né? Por quê? Porque
porque eles não conseguem manter durante um tempo suficiente a atenção na leitura e ativado as áreas que precisam ser ativadas para conseguir ler, né, e compreender aquilo que está lendo. Então, dificuldade na atenção, né, e nessa atenção que é sustentada, né, uma atenção que tem que ser prolongada, acaba dificultando, né, a leitura. Então, são crianças que, para ela conseguir manter a atenção do início até o final da leitura, ela precisa se esforçar muito. E por ela precisar se esforçar muito, ela acaba resistindo, ela acaba tentando fugir desse tipo de tarefa, porque exige do cérebro dela um esforço mental prolongado, tá? Uma outra questão também é que quando ela começa a ler, né, e ela não consegue manter essa atenção durante todo o texto que ela está lendo, né, ou todo o parágrafo que ela está lendo, ela se perde. Então ela começa a ler, quando ela está terminando a leitura, pela atenção dela não se manter ativa o tempo todo, ficar oscilando, né, hora ela está atenta, hora ela não está atenta, ela acaba não se lembrando do que leu no início do parágrafo, né, ou do texto, ou da frase que ela começou a ler. Então ela começa a ler, a atenção dela fica oscilando, e aí quando ela termina de ler, ela não lembra mais o que leu no início. Então isso é muito comum no TDAH. E aí a gente precisa entrar com algumas estratégias de leitura para trabalhar isso com a criança, tá? Para que ela vá desenvolvendo essa atenção sustentada e para que ela consiga ir lembrando aquilo que ela está lendo. Então isso precisa ser trabalhado no tratamento da criança, tá? Ó, Mônica falou, verdade, é uma luta aqui, diz que não sabe fazer e quer desistir. E aí, gente, eu vou até adiantar um pouquinho, aproveitando que a Mônica falou, porque assim, naturalmente, o TDAH costuma querer fugir de tarefas onde ele tem que ter um esforço mental mais prolongado, né? Tarefas que são mais chatas, mais monótonas, repetitivas, onde ele não vê sentido nessa tarefa, onde para ele é mais difícil. Isso já é uma tendência do TDAH. E aí ele vai tentar fugir, claro, de tarefas de leitura e escrita que exigem muito do cérebro dele, ok? Somado a isso, você tem uma criança que comete mais erros, uma criança que tem mais trocas na leitura e na escrita, é uma criança que é mais criticada pelos erros que comete, pelos esquecimentos que tem, pelas trocas que faz, é uma criança que é mais chamada atenção, é uma criança que tem que repetir aquilo que fez, porque a primeira vez que fez não saiu da forma adequada, é uma criança que tem que apagar para reescrever muitas vezes, porque a letra não ficou boa, ou porque a palavra foi escrita errada, ou porque faltou alguma coisa na escrita. Então, você imagina para a criança enfrentar uma tarefa que ela sabe que ela não é muito boa, que vai exigir dela um esforço mental prolongado, vai exigir do cérebro dela, e que ela provavelmente, por mais que ela se esforce, ela vai ser criticada, porque alguma falha vai acontecer. Isso de uma forma repetitiva, porque isso vai acontecer todos os dias na vida dela, ela começa a criar uma resistência tão grande à leitura e escrita, principalmente à escrita, que ela não quer escrever mais nada. E aí chegamos num ponto, né, como alguns casos de crianças que passam o ano inteiro e não conseguem escrever uma palavra. Porque não consegue copiar do quadro, porque não quer escrever no caderno, porque nem prova quer escrever. Por quê? Porque além da dificuldade que ela tem, o senso, né, de autocrítica, por conta de muitas vezes ter sido criticada, muitas vezes ter sido, às vezes, colocado de castigo, ser punida, ser chamada atenção, ter que refazer a tarefa pelos erros que cometeu, isso faz com que ela tome, como se ela criasse uma resistência, né, e não quisesse entrar em contato com esse tipo de atividade, porque toda vez que ela entra em contato com essa atividade, ela é chamada atenção, alguém briga com ela, né? Ela não tem sucesso nessas atividades. Então, cada vez mais ela vai tentando fugir desse tipo de tarefa,
E isso vai virando uma bola de neve ao ponto disso ficar uma coisa insustentável, da criança não querer escrever mais nada, né? Então a gente precisa olhar para isso sim com atenção e de preferência quando os sinais começam a aparecer, né? Antes de se tornar uma coisa crônica, tá? Porque se eu tô no início do ano, né, já tô percebendo algumas dificuldades, isso já precisa começar a ser trabalhado para que não chegue no final do ano e eu me dê conta, né, de que a criança não copiou nada, foi reprovada por causa disso, não tem matéria no caderno. Então, assim, a gente precisa olhar para isso com maior antecedência possível, né? E buscar ajuda, tá? Ô, Mônica, ele não sabe dizer o que escreveu porque a letra dele é ilegível. É isso? Coloca pra mim. E quantos anos ele tem? Se é porque a letra dele é ilegível, ou porque ele come letra, ou porque ele escreve tudo junto, porque ele se perde na escrita. Tá? Se você puder me responder. Então vamos lá. Uma outra coisa que o TDAH acaba acontecendo, além de começar a ler e se perder, né? E não conseguir lembrar o que leu, é dificuldade de selecionar no texto aquilo que é importante. Então ele começa a ler e, por exemplo, ele lê um texto e ali ele tem que dizer qual é a parte mais importante do texto. Um texto de história, por exemplo, ou um texto de geografia. Qual é a parte mais importante do texto? A criança com TDAH tem dificuldade de selecionar a parte principal do texto, né? A ideia central do texto. Então a gente precisa trabalhar algumas estratégias, né, para ajudar essa criança a conseguir compreender qual é a ideia central, qual é a palavra-chave do texto, para que ela consiga ter uma compreensão melhor daquilo que ela está lendo. Muitas vezes a criança ela resiste, né, nesse processo de leitura, por quê? Porque ela não compreende o que ela lê. E se ela não compreende o que ela lê, ela vai se perder, né? Ela não vai querer ler. Vamos lá. A Lena colocou aqui igual, meu filho tem 12 anos, a letra ilegível e a leitura pior. Aqui a Mônica respondeu. Muito embolada, tudo junto, tem 6 anos e 10 meses. Tá, Mônica, olha só. Ele tá com 6 anos e 10 meses, ele começou agora a alfabetização. Depois você me responde aí só para complementar, se ele começou agora a alfabetização. Porque assim, a criança que está no início da alfabetização, é comum a criança escrever embolado, é comum a criança, né, fazer esse tipo de escrita. E isso tem que ser trabalhado na sala de aula. Então, assim, muitas vezes, eu lembro, porque assim, na minha época de criança, e eu lembro muito disso, porque a minha mãe foi alfabetizadora muitos anos, muitos anos. Então, como eu ficava muito na sala com ela, né, ficava ali acompanhando, então eu via muito isso, então eu tenho uma memória muito ativa em relação a isso. E eu lembro que, tanto quanto nas minhas professoras, de quando eu era pequena, quanto a minha mãe, elas ensinavam a gente a copiar do quadro. Elas ensinavam a gente a usar o caderno, né? Então, como que a gente usava o caderno, como que a gente copiava do quadro. Então, isso era ensinado antigamente. Hoje, a criança, é dado um caderno na mão da criança e se espera que a criança vai usar o caderno como se usar caderno fosse algo intuitivo, fosse algo, assim, que se aprende naturalmente. Mas não é. Usar o caderno é algo que a gente precisa ensinar para a criança. Copiar do quadro é algo que a gente precisa ensinar. E quando a criança ainda não domina a leitura, né, ela vai ter dificuldade de copiar do quadro. Quando a criança tem TDAH, ela provavelmente vai ter dificuldade de copiar do quadro. Claro que não são todas, mas a grande maioria sim. Por quê? TDAH tem uma dificuldade numa memória chamada memória de trabalho. O que essa memória de trabalho faz? Resumidamente, a memória de trabalho é aquela memória que a gente utiliza na hora que a gente está executando alguma tarefa. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. A criança viu no quadro, né? Então, assim, preste atenção. O caderno da criança é um caderno que ela vai escrever na horizontal. O caderno está deitado, ok? O quadro que a criança vai copiar está na vertical.
vertical. Só esse movimento de olhar o caderno na vertical, olhar o quadro na vertical e fazer a transposição para o caderno que está na horizontal, isso já faz com que a criança TDAH se perca. Porque isso não é uma coisa simples. Para a gente pode parecer simples, para algumas crianças pode parecer simples, mas não é. São dois planos diferentes. Um está longe da criança e é vertical. Tem uma organização diferente, porque o quadro não é igual ao caderno. O outro é um plano horizontal, que está perto da criança, que ela olha assim. O outro ela olha assim, o caderno ela olha assim. Que tem uma organização diferente. E a criança precisa olhar, olha o ritmo. Gente, isso é psicomotricidade pura. Muitas vezes, a gente trabalhando a psicomotricidade com a criança, ela já consegue melhorar a cópia do quadro, tá? Porque tem que ter ritmo. Ela tem que olhar para o quadro, ler o que ela vai copiar. Se a criança tem dificuldade na leitura, ela vai ler muita coisa? Não, ela vai ler palavra por palavra. Ela vai ter que ler, guardar na memória de trabalho dela, tempo suficiente para ela olhar para o caderno, lembrar como se escreve, porque não é só lembrar qual é a palavra, ela vai ter que lembrar como se escreve a palavra. E se ela tem 6 anos, ela ainda está em processo de alfabetização, ela ainda não domina a leitura e escrita por completo. Então, ela, além de tudo, ela vai ter que lembrar qual é a palavra e como se escreve. Aí ela vai virar para o caderno e vai escrever. Só esse movimento ela já se perdeu. Quando ela termina de escrever, o que ela vai ter que fazer? Ela vai ter que olhar para o quadro de novo, achar a palavra que ela copiou, achar no meio do texto. Quando ela encontrar essa palavra, ela vai ter que ler a seguinte, manter na memória novamente, voltar para o caderno, achar onde ela parou e continuar. Gente, isso é extremamente desgastante. É extremamente mecânico e é extremamente chato para criança com TDAH. Tudo que envolve essa sequência de olha para lá, lê, né, procura no espaço ali, né, naquele visual, memoriza a palavra, volta para cá, escreve, depois volta para... Gente, isso é extremamente difícil pro TDAH. Por isso que tanta criança com TDAH tem dificuldade de cópia do quadro. Às vezes ela até faz o exercício, às vezes ela até escreve no caderno, mas copiar do quadro é um tormento, porque eles não sabem como fazer isso. E se eles estão com dificuldade de leitura e escrita, isso vai ficar mais complicado de fazer. Se eles estão no início, né, estão no processo de alfabetização ainda não tem a fluência na leitura e escrita, mais dificuldade eles vão ter, tá? Então, o que vai acontecer? Quando a criança copia uma palavra, que ela escreve no caderno, que ela volta para o quadro, ela já se perdeu no quadro. Ela já se perdeu ali. Ela não vai conseguir achar a palavra que ela copiou e ela não vai conseguir achar qual é a outra palavra e depois escrever. Então, por isso que é comum a criança começa a copiar, escreve 1, 2, 3 palavras, às vezes uma frase, e depois ela não consegue mais. Ela trava. Porque toda vez que ela olha para o quadro que ela se perde, ou ela pula uma parte do texto e começa a copiar outra parte, e aí fica aquele monte de texto faltando, ou então ela fica olhando toda a vida para o quadro, não acha e não copia mais. Então isso é muito comum. Agora, isso é uma dificuldade do TDAH? É uma dificuldade do TDAH, é real, mas isso precisa ser trabalhado, tá? Tanto a escola tem que utilizar a estratégia para ajudar essa criança, quanto o psicólogo e principalmente o psicopedagogo precisam trabalhar essas estratégias com a criança para que ela vá melhorando, né, essas dificuldades que ela tem, tá bom? Então a gente precisa trabalhar isso, porque senão isso vai ficar crônico, vai acumulando e cada vez vai ficando pior e vai chegar uma hora que não vai dar conta mais. E aí a criança vai ficando cada vez mais para trás e não vai resolver. Em relação ao traçado da escrita, eu vou falar um pouquinho sobre a escrita daqui a pouco. Mas tem muita gente falando aqui, caderno de caligrafia, já tentou, não adiantou, enfim. Eu vou dar minha opinião pessoal, mas daqui a pouco eu vou explicar por quê, tá? A minha opinião pessoal é, não use caderno de caligrafia.
Se o seu filho já tem dificuldade para escrever, se seu filho já tem resistência para escrever, se você usar caderno de caligrafia, ele vai tomar horror de escrever e nunca mais ele vai querer escrever na vida dele. Mas eu vou explicar por que daqui a pouquinho, tá? Vamos só voltar aqui na leitura, porque eu quero falar uma outra coisa para você da dificuldade do TDAH, que é o seguinte: o TDAH, ele muitas vezes tem dificuldade, né, em sons que são parecidos, em letras que são parecidas, então eles confundem visualmente, por exemplo, o B e o D de máquina, né, o P e o Q de máquina, que são letras que são iguais, mas de posição diferente, né, palavras, né, e sons que são parecidos, então eles acabam confundindo. E pela desatenção, acabam trocando na hora da leitura, trocando na hora da escrita. E uma outra questão também é que a criança, quando ela está lendo uma palavra, ela está passando por dois processos ao mesmo tempo. Ela está passando pelo processo de decodificação, então ela vai ter que olhar as letras e decodificar para o som que aquela letra representa, tá? Então, se ela tá olhando para a palavra dicas, ela vai ter que, primeiro, decodificar cada letrinha, o D, o I, o C, o A e o S, decodificar essas letras em sons para que ela consiga ler a palavra dicas. E às vezes ela consegue fazer isso. O grande problema é que o sistema atencional dela tá tão focado nesse processo de decodificar letra em som para que ela consiga ler, que o sistema atencional não consegue dar conta de compreender aquilo que ela está lendo. Por quê? Porque ela está prestando atenção na grafia da palavra, na decodificação da letra para o som, e não no sentido, né, no significado que a palavra tem. Porque são dois processos que acontecem ao mesmo tempo. E aí muitas vezes a gente tem a criança que sabe ler, mas não compreende aquilo que lê, que é muito comum no TDAH, né? A gente tem sim crianças que têm dificuldade de ler, ok, mas na maioria das vezes a criança com TDAH aprende a ler, ela lê, mas ela não consegue compreender aquilo que lê. E aí a gente precisa trabalhar com ela esse processo de significado das palavras, tá? E aí, uma das coisas que a gente pode fazer com a criança é começar a trabalhar com ela, né, os textos que fazem sentido para ela, que ela gosta, né, com temas que ela tem interesse. Então, em casa, a melhor forma para você, na verdade são duas formas, ou melhor, 3 formas que você tem como mãe de estimular a leitura do seu filho de uma forma indireta, tá? Para que você não fique treinando leitura com ele. Isso é outra coisa. Mas para que ele tenha menos resistência a ler, primeiro, dá o exemplo. Isso é extremamente poderoso. Então, se você é uma mãe que nunca lê, que não lê, vai ser difícil você mostrar para o seu filho a importância da leitura. E a grande questão do TDAH é que eles querem fugir da leitura e da escrita porque eles não veem importância nisso. Eles não conseguem identificar qual é a função disso, qual é a importância, para que eu vou escrever, para que eu vou ler. Eles associam leitura e escrita só à escola. E na verdade a leitura e escrita está na nossa vida, né, como um todo. Então a gente precisa mostrar para eles que leitura e escrita tem uma função social e que a gente só vai conseguir mostrar isso através do exemplo, através do dia a dia, né? No dia a dia a gente lê muitas coisas em casa, a gente lê uma receita, né? A gente lê um rótulo, a gente lê coisas no celular, nas redes sociais. Então, mostrar para a criança, primeiro, que eu tô lendo, que eu sou uma leitora e que isso é importante, né? Dar o exemplo para a criança. Mostrar que essa leitura tem uma função, ela traz um benefício, né? Então, quando eu vou fazer uma receita,
tem ali a leitura da receita, né? E uma outra coisa é contar, né, histórias para a criança, ler para a criança. Sempre buscando ler para ela compreender como funciona o mecanismo de leitura. Porque às vezes a criança ela tem dificuldade, né, de compreender esse mecanismo, né? E mostrando para ela, se você puder no início, né, abra o livro com a criança e vá mostrando, até com o dedinho mesmo, aonde você está lendo e a palavra que você está lendo. Porque isso vai fazendo com que a criança comece a perceber a relação da letra com o som, ela começa a identificar sentido naquilo que está sendo lido, né? E a gostar e a ter prazer com a leitura. Mesmo que no primeiro momento a leitura seja feita por outra pessoa, né? E aos poucos você vai fazendo um meio a meio, né? Você leu, primeiro você começa lendo tudo, depois você começa lendo uma parte e ele lendo outra, depois até que chega um ponto dele começar a ler sozinho, tá? Isso a gente vai fazendo gradativamente, ok? Aqui no Instagram, semana passada e essa semana, eu coloquei vários posts dando outras dicas para você utilizar com seu filho para estimular a leitura em casa, tá? Então tem várias dicas que você pode utilizar, sempre lembrando que a criança ela tem essa dificuldade, ela tem essa resistência. Então a gente vai começar a trazer a leitura para uma coisa mais prazerosa, né? A criança lendo junto com você no momento de lazer, não no momento de dever de casa, onde você vai ficar brigando, chamando atenção, corrigindo, mas no momento de lazer, onde vocês vão estar ali se conectando, né? Onde vocês vão estar fazendo uma receita juntos em casa e vai precisar ler, e aí você pode pedir para ele lendo os ingredientes enquanto você pega os ingredientes, né? Usar essa leitura de uma forma contextualizada, né? Então pedir para ele ler coisas que vai fazer sentido para ele. Então vamos ler a receita que a gente vai fazer agora. Vamos ler o nome do remédio que a gente vai ter que tomar agora que você está doente. Então coisas que vão fazer sentido. Para que ele vai ler aquilo? Porque aquilo ali vai ajudar em alguma coisa, né? E trazer sempre a leitura que for mais do interesse dele. Então, se seu filho gosta de história em quadrinho, dê história em quadrinho para ele. Não tem problema, gente, ele lê história em quadrinho. Se ele gosta, né, de algum tipo de personagem, utilize a leitura com histórias que envolvam esse personagem que ele gosta. Porque quando ele associa algo que é difícil para ele, que é ler, com algo que é prazeroso, que ele gosta, ele consegue ter maior engajamento, tá? E aí, quanto mais ele for melhorando na leitura, menos resistência ele vai tendo no dia a dia. Ok? Show? Podemos passar para a escrita agora? Alguma pergunta relacionada à questão da leitura que vocês queiram colocar? O pessoal está entrando aqui, sejam muito bem-vindos, tá? Muito bom ter vocês aqui. Se ninguém tiver perguntas sobre a questão da leitura, eu acho que a escrita é o que mais chama atenção, né? Mas se alguém tiver alguma pergunta, vai colocando aí que a gente vai entrar na parte da escrita, tá? Então vamos lá. Então, enquanto vocês vão colocando, se tiver alguma pergunta, pode colocar. A escrita, gente, a criança com TDAH é muito comum ter resistência para escrever. E não só resistência para escrever, mas dificuldade na escrita. Tanto na escrita da palavra, né, em qual letra usar, que às vezes come letra, troca letra, né? Mas também na grafia, no traçado da letra, né? O traçado da letra também é uma coisa complicada para o TDAH. E aí a gente tem aí em torno de 10 a 40% de crianças com TDAH que apresentam algum transtorno de aprendizagem, algum transtorno da escrita, ok? Então, tanto, ó, tá colocando socorro, a escrita, Jesus, padrão de letra, tamanho, então, tudo isso, tá? Traçado, tamanho da letra, espaçamento entre as palavras, né? Por que isso, gente? Porque o TDAH não, a escrita, ela envolve um processo muito complexo no cérebro.
É mais complexo para o nosso cérebro escrever do que ler. É muito mais complexo. Por quê? Porque porque escrever envolve, além do processamento cognitivo, né, de você olhar uma letra e identificar o som da letra, a escrita tem toda uma parte motora envolvida. Então, além da criança saber qual letra ela tem que escrever, ela também tem dificuldade por conta da questão motora da escrita. Então, para o cérebro é muito mais complexo, né, escrever do que ler, tá? Por isso que a gente tem muitas vezes criança que sabe ler, mas não sabe escrever, ou lê, mas não escreve, ok? Eu vou chegar na letra cursiva, vou falar da caligrafia da letra cursiva, tá bom? Só um minutinho. Então, por que a questão da escrita? Gente, vocês precisam entender essas dificuldades que são associadas ao TDAH por dois motivos. Primeiro, para você compreender o seu filho. Não é para passar a mão na cabeça dele, não é nada disso. Mas para você compreender que não é uma resistência aleatória. Tem um motivo o seu filho levar 2 horas para escrever uma frase. Isso não é à toa, tem um motivo. Você compreendendo esse motivo, você consegue ajudar melhor o seu filho. E você não vai cobrar dele coisas que talvez ele não consiga dar conta. E segundo, que você também vai poder cobrar da escola, você vai poder conversar com a escola, pedir à escola para fazer algum tipo de adaptação e ajudar o seu filho, tá? Então é importante que você entenda que o processo de escrita envolve toda a parte cognitiva, mas também toda a parte motora. Depende de um passo a passo, porque para você escrever a palavra filho, você tem todo um passo a passo, porque a letra F tem que subir, depois tem que descer, tem que subir de novo, fazer uma voltinha, depois ir no I, voltar, fazer um pinguinho. Toda essa sequência de movimento que a escrita exige, mesmo que seja de forma, fazer o pauzinho, o F, né, os doisinhos do filho, toda essa dificuldade, todo esse passo a passo, o TDAH tem dificuldade. Tudo que envolve sequência de movimento, passo a passo, o TDAH tem dificuldade, ok? A escrita depende de uma postura. Então, você pode me responder aí. Se você tiver toda relaxada assim e for escrever, a sua letra vai sair diferente do que se você tiver numa postura mais ereta, numa mesa, se você for escrever. Então, com a criança é a mesma coisa. Então, envolve passo a passo, envolve uma postura, envolve atenção sustentada, envolve concentração, envolve planejamento. Por quê? Porque para eu escrever uma frase no caderno, eu tenho que planejar o tamanho da letra de forma que vai caber naquele espaço que eu quero escrever. Envolve coordenação motora, envolve noção de espaço, envolve noção de tempo, porque a escrita ela tem um movimento que tem uma cadência. Então tudo isso, olha quanta coisa que o nosso cérebro precisa dar conta para poder escrever, né? 50% das pessoas que têm TDAH, das crianças que têm TDAH, elas apresentam algum problema motor, que pode ser um transtorno, né? Ou não, ou só um problema de dificuldade mesmo motor, tá? Que está envolvendo ritmo, persistência e controle motor. Então, se 50% das crianças com TDAH têm dificuldade, né, na coordenação motora, a gente vai ver que provavelmente, né, essas crianças que estão apresentando dificuldade na escrita têm essa dificuldade motora também, tá? Deixa eu voltar aqui, peraí. Dificuldade motora. Disseram que ela busca uma melhor posição para escrever, que no caso está forçando parte da musculatura que não deveria. Sua filha é canhota? Jax, como é que é?
não sei, Jaque. Fala pra mim se ela é canhota, por favor. Quando o colégio não faz nenhuma adaptação, não ajuda nesse sentido, que eu devo fazer? Cobrar da escola. Agora, se essa dificuldade está sendo uma dificuldade que está realmente atrapalhando o seu filho, e que é uma coisa gritante, né? É importante que faça uma avaliação, Mariana, para ver se pode ser uma questão que precisa ser trabalhada fora da escola, tá? Porque às vezes não adianta a escola fazer adaptação, que não vai adiantar. Se essa criança está com dificuldade sérias na coordenação motora, isso precisa ser tratado com um profissional. Às vezes um psicomotricista, às vezes um psicopedagogo, entendeu? Às vezes ela não tem só uma dificuldade na coordenação motora, às vezes ela tem uma disgrafia, e isso precisa ser tratado, porque senão não adianta você botar seu filho para fazer caligrafia a vida inteira, que não vai adiantar. Ele vai ter que tratar a disgrafia para que a letra melhore, para que fique legível, tá bom? Então, assim, a gente precisa cobrar da escola, sim, né? E colocar na nossa cabeça o seguinte: a adaptação que a escola vai fazer não é dar um jeitinho para facilitar. Por exemplo, meu filho tem dificuldade de copiar do quadro, então a escola tem que fazer uma adaptação. A criança não copia mais do quadro, tira foto ou tira xerox. Isso não é adaptação, gente. Isso é facilitar a vida e jogar o problema para debaixo do tapete, tá? Quando a escola vai fazer uma adaptação, a escola vai pensar numa estratégia para a criança dar conta daquilo, mesmo que ela vá precisar de um suporte para realizar. Talvez ela não dê conta de copiar tudo. Ela vai copiar uma parte, outra parte vai ter uma xerox, não sei. Mas precisa ter ali um movimento da escola, tá? E a gente precisa cobrar isso. Agora, não adianta só cobrar da escola quando a dificuldade não é só relacionada à parte pedagógica. Se é uma dificuldade da criança em termos motores, isso precisa ser trabalhado com o profissional, tá? Senão não vai adiantar. A escola vai fazer adaptação e ele vai continuar com dificuldade do mesmo jeito. Ó, apoia o baço na mesa e pega no lápis é diferente. Isso é muito comum no TDAH. Não é canhota. Perguntei porque canhoto tem muito esse problema. Tá, isso que a Neuro falou. Isso, disgrafia. Então, precisa avaliar, tá? Se é disgrafia, porque se for disgrafia, precisa tratar isso aí, tá bom? Então, qual profissional para avaliar transtornos de aprendizagem? Você pode fazer uma avaliação neuropsicológica, então você pode buscar um neuropsicólogo para fazer essa avaliação, tá bom? Você pode procurar um psicopedagogo, só que, atenção, só procure um psicopedagogo se esse psicopedagogo tiver experiência em avaliação de transtornos de aprendizagem. Se ele tiver capacitação para isso, conhecimento para isso, tá? Porque nem todo psicopedagogo sabe realmente fazer uma avaliação de disgrafia, de dislexia, de descalculia, né? Deveria saber, mas nem sempre. E o psicopedagogo, ele vai fazer a avaliação e vai encaminhar. Ele não pode dar diagnóstico, tá bom? Então, eu buscaria uma avaliação neuropsicológica para avaliar se tem algum transtorno de aprendizagem. Eu faria esse caminho, tá? Então, vamos lá, vamos voltar aqui. Então, assim, a pega do lápis, né? Deixa eu pegar aqui para vocês verem. A pega do lápis, gente, é como a criança segura no lápis. Existe uma forma mais adequada para isso. E o que acontece no TDAH? O TDAH tem dificuldade de modular a pressão que ele coloca no lápis. Então, o que acontece? Ele aperta muito o lápis. Então, é comum a criança TDAH apertar o lápis, escrever forte no caderno, segurar no lápis da forma errada, né? Ou então, além de segurar do lápis da forma errada, apertar muito, botar muita força. Tudo isso a gente trabalha na psicopedagogia. Tudo isso, né? Trabalhar essa pressão que a criança bota, essa apreensão, né? Como ela segura no lápis, porque tudo isso, gente, dói a mão. Então, se seu filho está dizendo que a mão está doendo, que o dedo está doendo, provavelmente está doendo mesmo, tá? Por quê? Porque muitas vezes eles apertam. Se você observar, às vezes a criança escreve, se você virar a folha do outro lado dá para ver o que ele escreveu, de tão forte que ele está apertando o lápis no caderno, né? Então a letra sai, né, muito forte porque ele aperta, e o fato dele apertar cansa a mão, cansa aqui
cansa o punho e dói muitas vezes, né? Então, se eu começo a escrever, aquilo começa a me cansar, eu já largo de mão. A criança TDAH tem dificuldade de persistir na tarefa. Se aquilo começar a ficar chato, difícil, ele vai desistir. Então ele começa a fazer e para, ele começa e para, então ele começa a copiar, para, ele começa a escrever, para, ele começa a responder, para. Por quê? Ele começa a fazer, na primeira dificuldade que ele encontra, ele desiste. Porque é uma característica do TDAH desistir das coisas no meio do caminho por conta da dificuldade de persistência, tá? Então, tudo isso envolve a escrita. Então, escrever, gente, não é só saber escrever. Ah, eu sei escrever a palavra bolo, B-O-L-O. Não é só isso. Isso, às vezes, a criança até sabe. O grande problema da escrita e do TDAH, né, é a questão do traçado mesmo da letra. Porque ela se perde nesse traçado. A mão, como eu falei, a mão dói, a mão cansa, ela aperta demais o lápis, ela não segura o lápis direito. Ela, muitas vezes, ela tem dificuldade, né, nesse movimento. Por isso que letra cursiva para TDAH é muito mais difícil. Porque eles têm dificuldade nesse movimento da letra, porque exige uma sequência de movimento que no TDAH tem mais dificuldade. Então, assim, se seu filho escreve com letra bastão de uma forma que dê para ler, converse com a escola sobre essa questão da letra cursiva, tá? O que a criança precisa saber da letra cursiva? Ele precisa reconhecer a letra. Então, se você mostrar uma palavra para ele escrita com letra cursiva e ele souber ler, ok. Se ele não souber ler a letra cursiva, ele vai precisar aprender, porque se alguém escrever alguma coisa com letra cursiva e ele não souber, isso vai ser um problema. Mas escrever, gente, isso é, assim, a escola muitas vezes exige, eu entendo que a escola exija isso, tá? Mas é uma adaptação que eu acho extremamente válida para crianças com TDAH, permitir que ela escreva com a letra bastão, tá bom? Porque a letra cursiva é muito mais complicada para quem tem TDAH. Ó, Mariana colocou, meu filho fala que escrever cansa, por isso ele não termina as atividades, ele cansa e ele escreve cursiva. E cansa mesmo, tá? É claro assim, gente, cansa, então não vou escrever. A gente não vai usar isso como uma desculpa para a criança não copiar mais nada. Não é isso que eu tô falando, tá? O que eu tô falando é que a gente precisa entender o que tá por trás dessa resistência, o que tá por trás dessa dificuldade, pra gente ajudar a criança a superar. Ok? E às vezes ajudar a criança a superar não é só uma adaptação na escola. Às vezes ajudar a criança a superar também envolve tratamento fora da escola, tá? Então, a gente precisa ter essa consciência, porque às vezes a gente espera que a escola vai fazer alguma coisa e às vezes ela até faz, mas não dá conta, tá bom? Então, por exemplo, uma boa adaptação que a escola pode fazer é permitir a criança usar a letra bastão ao invés de obrigar a criança a usar a letra cursiva todo o tempo, né? Que em alguns momentos se usa a letra cursiva, tudo bem, mas usar a letra cursiva todo o tempo, não. Ó, Érica colocou, sou estudante de psicologia e tenho 30 anos. Recentemente, alguns professores me orientou a procurar profissionais sobre uma possibilidade de eu ter TDAH. Que muitas vezes acontece, né? Hoje, né? Muitos adultos estão fazendo diagnóstico de TDAH, né? Descobrindo que tem TDAH, né? Procura sim, procura. Se você tem essa suspeita, procura e tira a dúvida, né? Se não for, melhor ainda, acabou. Você já, né, investigou e chegou à conclusão que não é. E se for, você busca, né, tem um diagnóstico, busca o seu tratamento e você vai melhorar em algumas questões que você tiver dificuldade, tá bom? Vamos lá, vamos seguir aqui. Ó, interessante que eu cheguei até você por causa do meu enteado, mas a cada live me identifico com as dificuldades que eu enfrento. Olha, Érica, isso é muito comum, né? É muito comum as mães, né? No seu caso aí, né? Que você tem um enteado, né? Chegarem para fazer a avaliação da criança, que a criança está com suspeita, a gente faz diagnóstico da criança e descobre, os pais também descobrem que tem TDAH, né? É muito, muito comum mesmo. Teve um ano passado, acho que ano passado, se eu não me engano, eu fiz uma orientação de pais. Uma mãe me pediu para conversar com o pai da criança, eles eram separados,
para explicar para o pai o que era o TDAH, porque o pai não aceitava que o filho tinha TDAH e exigia do filho coisas que o filho não dava conta de fazer. E aí eu fui fazer essa orientação de pais, né, para conversar com esse pai e explicar para ele o que era o TDAH, como é que funcionava o cérebro dessa criança, como é que ele poderia ajudar o filho, né. E aí quando eu terminei, a gente conversou e tal, e quando eu terminei a orientação de pais, o pai começou a chorar. E o pai falou para mim assim: Juliana, eu tô me vendo no que você tá falando. Eu tenho certeza que eu também tenho TDAH. Então, assim, o pai saiu do nosso atendimento, não só aceitando que o filho tem TDAH, entendendo o filho, mas também entendendo que ele também tinha TDAH e que tinha que procurar um profissional para fazer a avaliação. Então, assim, foi um encontro assim, bem emocionante, né? Porque o pai, ele se viu, né, no filho, né? E pôde buscar ajuda, né? Para ele também. Então, isso é muito comum, tá? Muito comum. Então, busca um profissional para fazer a sua avaliação, que eu acho que vale muito a pena, tá bom? Então, vamos lá, pessoal. Vamos seguir aqui. Vou falar um pouquinho do caderno de caligrafia, né? Que eu falei que eu não recomendo, tá? O caderno de caligrafia pode ser usado em casos muito específicos, mas eu não recomendo para melhorar a letra. Ainda que para algumas crianças possa melhorar, mas eu particularmente não. Por quê? Se seu filho já tem resistência para escrever, se você for trabalhar o caderno de caligrafia com ele, que é nada mais é do que cópia, repetição, ele vai gerar nele mais resistência ainda pela escrita. A não ser que ele queira, porque tem crianças que, né, pode querer achar legal e tal, mas eu acho muito difícil, principalmente se for menino. Meninas às vezes acham legalzinho, porque é um caderno diferente e tal, mas eles tendem a não querer, a não gostar e ter mais resistência ainda para a escrita, tá? O que a gente precisa trabalhar no TDAH para melhorar a escrita é todo esse movimento, todas essas habilidades que eu falei para vocês, de noção de espaço, de planejamento, de organização, de traçado de letra, de postura para escrever, posicionamento de caderno, como se segura no lápis, a força que coloca no lápis, tudo isso é que vai melhorar a escrita da criança. Não vai ser o caderno de caligrafia. Porque se ele for fazer o caderno de caligrafia pensando só no traçado da letra e ele segura no lápis errado e ele aperta o lápis demais e ele tem uma postura que é desalinhada e ele vai escrever, ele vai continuar sentindo dor na mão, ele vai cansar e vai continuar o mesmo problema. E ainda você vai ter que ficar guerreando com ele para que ele faça o caderno de caligrafia, que é uma tortura. Entendeu? Então, assim, na minha opinião, é claro que cada caso é um caso, a gente precisa analisar, né? Pode ser que em algumas crianças isso ajude, mas geralmente no caso do TDAH, eu não recomendo, né? E acho que não vai ajudar. O que vai ajudar mesmo é esse trabalho com a psicopedagogia, esse trabalho ali dentro do tratamento, até com um psicólogo que saiba fazer esse trabalho também, né? E às vezes até um psicomotricista, dependendo se a criança tem dificuldade de coordenação motora, né? O psicomotricista também vai poder ajudar. Mas um psicopedagogo que saiba trabalhar essas questões já vai ajudar bastante, tá bom? Porque vai poder trabalhar tudo isso que a gente está falando aqui, tá? O traçado, né? Não só o traçado da letra, mas o ritmo, né? A pega do lápis, tudo isso. Agora, vou só chamar uma atençãozinha para vocês aqui, né? Se o seu filho, além do TDAH, ele é canhoto, a gente precisa ter mais atenção ainda, porque ele vai ter muito mais dificuldades nessas coisas, nessas habilidades, né? Do que quando a criança é destra, tá? O canhoto costuma ter muito mais dificuldade. E aí eu vou dar uma dica para vocês. Deixa eu pegar aqui. Se seu filho tem dificuldade na escrita, de segurar no lápis, né? Ou ele tá começando a alfabetização agora, vai sim, Mariana, vai ficar lá, vai ficar salvo aqui e no meu canal do YouTube também, tá? Juliana Deodato, meu canal do YouTube, se você preferir assistir por lá. Seu filho está começando a escrever agora, tá começando a se alfabetizar. Se ele é canhoto, se seu filho é canhoto, ou se ele tem dificuldade para escrever porque a mão dele cansa e tudo mais, eu vou indicar para vocês
Não é uma coisa obrigatória, tá, gente? Porque nem toda criança gosta, tá? Mas é algo que costuma funcionar bastante. Que é esse tipo de lápis aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Esse lápis aqui é um lápis simples, comum, não é caro, é baratinho. O preço de um lápis comum, tá? Só que ele tem um formato triangular. Ele não é redondinho, igual a esse. Ele é triangular, tá? Não sei se dá pra vocês verem, acho que não, né? Mas ele é triangular e ele tem essa parte aqui, ó, que tem esses pontinhos, que é tipo uma borrachinha, tá? Por que esse lápis é melhor para quem tem dificuldade de segurar no lápis, de apertar muito o lápis e tudo mais? Canhoto, para quem está começando a aprender a escrever agora. Porque ele é mais anatômico para você segurar. Esse lápis redondinho é mais difícil da criança segurar e ter uma boa pressão e preensão do que esse, que é triangular e tem essas borrachinhas que ajudam a manter a mão no lugar correto e não deixar a mão escorregar. Entendeu? Então, fica uma dica aí para vocês desse lápis, né? Esse lápis aqui é da Faber-Castell, mas tem até outras marcas. Tem essa borrachinha aqui e ele é triangular, tá bom? E ajuda bastante a criança que tem essa dificuldade. Ó, Mônica falou que o filho já teve alta. Deixa eu ver aqui, Mônica. Você falou aqui alguma coisa do seu filho. Deixa eu só lembrar qual é o caso do seu filho. Acho que você não falou aqui não, né? Ah, falou. 2 horas para escrever uma frase, rasgou a folha, diz que a forma cursiva é mais difícil. Então, por que será, né, que o psicopedagogo deu alta pro seu filho, hein? Ele continua apresentando dificuldade na escola? Hein, Mônica? Essas dificuldades que a gente está falando, ele continua apresentando? Se continua, por que ela deu alta? Ela conversou com você? Né? Precisa investigar isso, né? Porque às vezes precisa trabalhar outras questões. Não sei se ela te encaminhou. Oi, Verânia, tudo bem? Seja bem-vinda. Deixa eu ver se a Mônica responde aqui pra gente poder continuar. Ó, eu vou dar um exemplo de uma menina que uma vez eu sou coordenadora pedagógica, né, já há mais de 20 anos e acompanho o trabalho dos professores, né, na escola. E aí eu tava com uma professora de alfabetização, aliás, não era nem de alfabetização, era de 2º ano. E a gente tinha uma aluna com uma dificuldade motora muito grande. E aí, essa aluna, ela tinha uma resistência muito grande de escrever. Ela não queria escrever de jeito nenhum. E aí, tudo bem. A professora sempre relatando, ela não queria escrever de jeito nenhum. Ela tinha realmente uma dificuldade motora, inclusive para andar, mas também para escrever. E aí, eu fui e chamei a menina para conversar. A menina tinha 7 anos, para conversar, para ali, né, fazer uma avaliaçãozinha, ver o que estava acontecendo e tal. E aí eu comecei a conversar com ela, a gente foi, né, brincando ali, conversando e tal. E aí eu percebi, primeiro, que ela era canhota, e segundo, que ela, né, tinha essa dificuldade motora. E aí o que eu fui percebendo? Eu pedi para ela escrever o nome, ela começou a escrever o nome e parou na metade do nome. E aí eu perguntei pra ela se o nome dela era só aquele, né? Ela falou que não, que tava faltando. E aí eu perguntei por que ela não escreveu o final. Ela falou que minha mão tá doendo. Minha mão dói. Enfim, resumindo a história. Ela não escrevia porque a mãozinha dela doía, tá? Segundo ela, e a gente investigou, e ela tinha realmente uma dificuldade motora na mão. E aí o que a gente fez de flexibilização para ela?
A gente queria que ela aprendesse a ler e escrever, né? A escrever, no caso, porque a leitura dela ela já tinha desenvolvido, a escrita que não. Então, como é que a gente começou a trabalhar com essa menina? A escrita envolve duas coisas que eu já expliquei para vocês aqui. Uma é a parte da ortografia, né? Como a palavra é escrita, com quais letras e em que ordem, tá? Então, para escrever a palavra bola, eu tenho que usar o B, o O, o L e o A. Isso é uma coisa. A outra coisa da escrita é o traçado da letra. Como que eu traço o B, como que eu traço o O, como que eu traço o L, como que eu traço o A. Então, como é que a gente começou a trabalhar com ela, na alfabetização dela, né? A gente não trabalhou a escrita da palavra, a gente trabalhou a escrita motora, né, com lápis. A gente eliminou o lápis no primeiro momento e a gente só trabalhou com o alfabeto móvel. O que é o alfabeto móvel? Eram várias letrinhas do alfabeto recortadas, várias letras A, várias letras B, várias letras C, aquele monte de letra. E a gente foi trabalhando com ela, ensinando ela a escrever com o alfabeto móvel. Então, quando ela ia escrever bola, ao invés dela pegar o lápis e escrever bola, ela ia e pegava a letrinha B, pegava a letrinha O, pegava a letrinha A, pegava a letrinha L e a letrinha A e escrevia bola. Então, ela não precisava se preocupar com o traçado da letra, com o movimento do traçado da letra, com a dor que ela sentia na mão dela, né? Então, ela foi alfabetizada, ela aprendeu a escrever as palavras com o alfabeto móvel. Depois que ela aprendeu a escrever com o alfabeto móvel, a gente começou a fazer o trabalho de escrita da mão, a mão, né? E aí sim, ela já sabia o traçado da letra, visualmente, ela já sabia quais letras ela ia escrever, então ela não ficava, o cérebro dela não se sobrecarregava com a ortografia. Ela podia voltar a atenção dela para a grafia da letra, né, o traçado da letra. E aí a gente começou, ela escreveu uma palavra, ela fazia com o alfabeto móvel, depois do alfabeto móvel ela passava a mão para o caderno. Depois a gente foi tirando o alfabeto móvel e ela ficou só na escrita. E a gente conseguiu fazer com que ela aprendesse a escrever sem aquela resistência que ela tinha no início. Então, isso é o processo de adaptação que a escola fez para ela conseguir aprender a escrever. A gente não simplesmente fez uma adaptação para eliminar a escrita da vida dela porque ela não sabia escrever ou porque ela tinha dor na mão para escrever, porque ela tinha dificuldade na escrita. Não. A gente trabalhou essa dificuldade com ela para que ela conseguisse superar. E aí, como é que a gente fez? A gente, claro, né, trabalhou atividades de coordenação motora. A gente trabalhou também a troca do lápis. Então, o lápis que a gente passou a utilizar foi esse aqui, que eu mostrei para vocês. Por quê, gente? Eu descobri, eu sou canhota e sempre tive dificuldade de escrita, né? Escrita assim, de dor na mão, de escrever, eu tenho calo aqui no dedo, por conta de ser canhota, e quem é canhoto que sabe, que me entende. Mas eu nunca tinha parado para prestar atenção no quanto um lápis faz diferença, no quanto um caderno faz diferença para a criança que é canhota, no quanto a posição que o caderno fica na mesa da criança, na carteira, faz diferença. Eu nunca tinha parado para pensar, e olha que eu sou canhota. E com essa menina, eu comecei a observar e eu comecei a pesquisar sobre isso. Então, esse lápis ajudou a ela. A questão do caderno, a gente começou a usar um caderno que não tinha espiral, que também foi ajudando, para facilitar. A gente começou a usar várias estratégias para canhoto, que começou a ajudar essa criança também nesse processo de escrita. Então, assim, a escola fez esse trabalho? Fez, mas nem sempre a escola vai dar conta de fazer isso sozinha. Às vezes a gente vai precisar de um psicopedagogo para dar essas orientações, entendeu? Então, você que é psicopedagoga que está aqui, que eu já vi algumas entrando, né? Se você ainda não tem muito essa noção do total do que eu estou falando aqui, busque conhecimento sobre isso, né? Se aprofunda nessas dificuldades, nessas habilidades que eu estou citando aqui, né? Para que você possa não só dentro do consultório estimular, né, o seu paciente, mas também orientar a escola, tá? Porque a escola realmente ela tem dificuldade. Eu
né, fui uma coordenadora que, por algum motivo ali né, com a criança, me deu essa sacada, e por eu também ser canhota e observando a criança, eu consegui buscar conhecimento, estudar sobre isso e ajudar a criança. Mas às vezes a escola não dá conta de fazer isso sozinha, tá? Vamos lá. Mônica, não tem dificuldade na escola em relação a nada, somente cópia. Então, Mônica, mas assim, como eu falei, se a cópia dele, né, a gente precisa identificar qual é a dificuldade que ele está tendo de cópia. Porque, como eu falei aqui, existem vários motivos. Vários. Então, não é toda criança com TDAH tem dificuldade de cópia pelo mesmo motivo. Não. Existem vários motivos. Precisa identificar quais são os motivos. Identificando quais são os motivos, trabalhar nesses motivos. Se for uma questão apenas emocional ali, da criança estar resistindo porque ela é muito criticada, etc., às vezes um psicólogo vai trabalhar isso. Se for uma questão que ele tem alguma coisa realmente na coordenação motora, né, precisa trabalhar, enfim, talvez um psicomotricista ajude, mas o psicopedagogo também pode ajudar. Porque se for dificuldade de cópia, por isso tudo que eu te falei aqui, o psicopedagogo pode ajudar. Entendeu? Quais são as estratégias que o psicopedagogo pode ensinar para a criança para ela conseguir copiar do quadro com mais eficiência? Porque a resistência da criança de copiar é porque ela não consegue dar conta. Então, se ela não consegue dar conta, ela desiste. Né? Que tipo de orientação esse psicopedagogo pode dar para a escola, para que a escola faça uma flexibilização? Tá? Se ele tem lá que copiar cinco partes do quadro e ele não dá conta de copiar 5, mas se ele copia 2, a escola pode complementar com a outra parte, né? Enquanto a criança está copiando, pode ter um monitor ali para dar um suporte para essa criança, professor de apoio. Ou essa criança está copiando, ao invés de copiar do quadro, que é um plano diferente, talvez se der a folha, né, com o mesmo texto que está no quadro, se der no papel para a criança copiar aqui, da folha para o caderno, será que ela não consegue copiar melhor do que se ela tiver copiado o quadro? Então, assim, são orientações que o psicopedagogo pode dar. Entende? Vamos lá. Meu filho tem uma pega errada e se cansa fácil ao escrever. Exatamente. Se ele tem uma pega errada, gente, a primeira coisa que a gente tem que fazer. A primeira coisa que a gente tem que fazer é acertar isso, tá? Eu sou canhota e nunca escrevi em cadeira de canhoto. Meus cadernos foram de lado para... Isso, não consigo escrever com ele em pé. Vou procurar esse lápis, meu filho. Olha, Mônica, eu também não escrevi em cadeira de canhoto, porque assim, quem é canhoto vive no mundo de destro. Então, tudo que é voltado para canhoto a gente estranha, né? A gente acha esquisito. Então, o que eu fazia na escola, que tinha aquelas cadeiras que eram de braço, né? Eu sentava na cadeira de destro, que era do lado de cá, né? E eu pegava uma outra cadeira de destro e botava do lado. Então, eu sentava na minha, normal de destro ali, e pegava outra de destro e botava do lado para ficar com o braço para eu poder escrever. Então, geralmente eu fazia isso, né? Os cadernos é um problema para canhoto, porque o caderno, quando a gente vai escrever, a gente faz assim com o caderno, tá? A gente faz assim com o caderno. Ou eu já vi canhoto escrevendo assim, de cabeça para baixo. Porque quando a gente faz assim, a gente consegue ler conforme a gente está escrevendo. Porque o canhoto, conforme ele escreve, ele vai tapando o que ele está escrevendo. É diferente do destro. O destro, ele vai escrevendo e vai aparecendo a palavra. O canhoto vai escrevendo e vai tapando a palavra, ó. A mão vai ficando na frente, entendeu? E aí, a criança se perde mais ainda. Então, a gente acaba virando o caderno. O espiral também, como atrapalha a mão da gente, a gente também acaba virando o caderno para atrapalhar menos, né? Então, a gente vai criando estratégia compensatória para conseguir dar conta, mas são extremamente prejudiciais, né? Copia tudo bolado que ele não consegue ler. Diz que bastão é mais fácil e não gosta de cursiva. Eu tive que mandar para a professora uma foto dever para eu saber o que era. Quantos anos ele tem, Mônica? Eu não me lembro se você falou aqui. Olha, gente, eu trabalho 20 anos em escola, mais de 20 anos em escola, 22 anos. E dos 22 anos, 20 anos como coordenadora pedagógica.
Já estudei muito sobre alfabetização, era o que eu mais amava estudar. Já orientei muitos professores, né? E já acompanhei muitas mudanças na educação ao longo desses 22 anos. E uma crítica que eu faço muito, falava muito isso com as minhas professoras, né? Hoje eu não oriento mais a alfabetização, hoje eu trabalho com creche. Mas uma crítica que eu fazia muito é que muitas coisas que precisam ser ensinadas para a criança no processo de alfabetização, elas foram eliminadas. Porque as pessoas acham que é tradicional. Então, por exemplo, ensinar a criança a usar o caderno, isso é algo que era feito antigamente, que não é feito mais. A criança tem que adivinhar como se usa o caderno. Ensinar a criança a copiar do quadro. Eu lembro que a minha mãe ensinava os alunos dela a copiar do quadro. E o caderno das crianças era lindo. Uma outra coisa que as professoras não ensinam mais e que isso prejudica a escrita da criança, tá? É ensinar a criança a fazer o traçado das letras. Os professores não ensinam mais. Os professores escrevem a palavra no quadro, escrevem a letra no quadro, e a criança tem que olhar o desenho da letra e copiar. Só que cada uma copia de um jeito diferente. Por isso que as letras ficam todas doidas. Porque não existe, a professora não ensina mais como você, por exemplo, a letra A, tá? Vou dar um exemplo da letra A minúscula. Você faz a bola, sobe, fecha e puxa a perninha. O professor não ensina mais isso. O professor só ensina a letra A. E bota a letra A no quadro e o aluno olha a letra A e ele tem que fazer a cópia. E aí como que ele vai fazer? Ele olha, tem uma bola com uma perninha. Então ele copia aquela bola e puxa uma perna. A letra fica toda bagunçada. Entende? Então, dificulta mais ainda. Na letra bastão, a mesma coisa, né? A criança vê, por exemplo, a letra E. Como é que a gente traça a letra E bastão? A gente faz assim, desce e faz assim, depois faz o tracinho do meio. Tem crianças que fazem um tracinho aqui, depois puxa 3 perninhas. E vira uma bagunça. Então, assim, como as crianças não aprendem como se traça uma letra, cada uma traça de um jeito. E a letra sai bagunçada. E a letra sai embolada. Outra coisa, as professoras não ensinam a escrever no caderno. Então, quando a criança vai escrever, né, ela escreve as palavras, escreve uma palavra, o espaço entre uma palavra e outra é tão pequeno que parece que as duas palavras estão juntas. Isso tudo, gente, é algo que a escola deveria ensinar para a criança. Separar uma palavra. Eu lembro quando eu era pequena, a gente botava o dedinho, né? Escrevia uma palavra, botava o dedinho para escrever a outra, para ter um espaço entre as palavras. E hoje não. Então, assim, a criança faz da forma como ela imagina que não é geralmente a forma adequada, porque ela olha o pronto, ela não olha como que a professora fez, ela olha como o pronto que a professora deu. E aí os professores criticam a criança porque ela não sabe copiar do caderno, porque ela não sabe copiar do quadro, porque ela escreve tudo junto, mas a professora não ensina ela a fazer. Entendeu? Então é um problema sério, tá? Vou voltar aqui. Acho interessante como minha filha consegue escrever com o caderno em pé. Chego a me incomodar. Eu preciso virar o caderno para trazer mais próximo do corpo. Em pé acho que fica distante. A gente que é canhoto é um negócio, né? Olha, na verdade, gente, se a gente for pegar a técnica, né, do caderno, existe uma orientação. O caderno ele não fica nem reto, ele não pode ficar virado assim, igual geralmente o canhoto faz, mas ele também não é reto de vez, né? Ele tem uma leve inclinação. Só que assim, às vezes a gente trabalha assim com aquilo que é mais confortável, né? Porque também não dá pra gente levar muito a ferro e a fogo as coisas. Ele copia tudo junto. Isso aqui eu já li, né? Professora, saber que era pro... Então, isso que eu falei, Mônica, ele tem 6 anos. Ele tem 6 anos. 6 anos, ele tá no primeiro ano. Qual é o objetivo do primeiro ano? Alfabetizar a criança. E alfabetizar não é só a criança saber o Baba Bibobu, sei lá, as letras do alfabeto e juntar as letras para fazer uma palavra. Não é só isso.
entende? Tudo isso que eu falei, de espaçamento entre as palavras, né, de traçado de letra, tudo isso envolve o processo de alfabetização. Então, cabe, né, trabalhar isso. Se seu filho está copiando tudo embolado, né, ele precisa ser ensinado como que ele faz, né, para poder segmentar as palavras corretamente. Se ele não tiver plenamente alfabetizado, isso é extremamente comum, tá, de acontecer. Vai melhorando conforme ele vai se alfabetizando e ganhando fluência na leitura e na escrita, mas precisa ser olhado, senão passa batido e ele continua fazendo. Sinto que Clara não sabe como usar o caderno e fico tentando mostrar para ela estratégias, mas ela acaba não aceitando e usa o caderno sempre da mesma posição. Ai, meu Deus, as crianças são demais, né? Somos 10, tá? Ok. Gente, quanta coisa, né? Eu acho que a gente vai precisar fazer mais lives sobre essa questão da escrita, né? Eu vou fazer eu tenho um vídeo aqui, eu vou até republicar esse vídeo essa semana, vou ver se eu republico ele é reposto, né? Ele amanhã aqui no Instagram, que é um vídeo onde eu mostro o lápis e o caderno, que é ideal para canhoto, né? E para criança que está em processo inicial de alfabetização, que tem TDAH, que pode ajudar também. É pensando no canhoto, mas pode ajudar quem tem TDAH. Aí eu explico tudo isso que eu tô falando para vocês nesse videozinho. Eu vou repostar amanhã aqui no Instagram, depois vocês dão uma olhadinha. A alfabetização do meu filho foi na pandemia, só desarmou na leitura agora, mas tem dificuldade na interpretação. Sim. E essa questão da pandemia, da alfabetização da pandemia, eu acho que complicou ainda mais, né, essa questão do traçado das letras, né, porque a criança via, né, através de uma tela o que a professora estava fazendo, né, não é ali no quadro, ali a professora escrevendo a criança vendo, né. Mônica, gostar da letra cursiva, olha, eu vou dizer para você, eu não sei se ele vai gostar não. Entendeu? Porque assim, eu particularmente, eu vou falar de uma forma particular, tá? Não tem muito embasamento científico, não. Até tem, mas não vou entrar nesse ponto. Mas uma opinião minha. A nossa escrita, ela é muito pessoal. Ela é muito individual. A forma como a gente escreve tem muito a ver com a nossa personalidade. Tem muito a ver com o nosso jeito de ser. Tem muito a ver com tudo isso. Então, se eu tenho uma preferência, né, por escrever com letra bastão, isso tem a ver comigo, entende? Letra cursiva, como eu falei, muitas vezes o TDAH não vai gostar de fazer, tá? Não vai gostar de fazer. Tem uma questão com a letra cursiva, é o seguinte. O pensamento do TDAH é muito dinâmico. É muito rápido, né? O pensamento é muito rápido. E aí, quando a criança começa a escrever com a letra cursiva ela também tem uma fluidez na hora de fazer. E aí, por esse pensamento ser muito rápido, às vezes a letra cursiva faz com que a mão, ela flua, né? Tem uma fluência muito maior, e aí ela não consegue dar conta de manter essa escrita eficiente. Entendeu? Porque a mão desliza muito, na letra cursiva a mão desliza muito rápido e o pensamento também. Então a letra bastão às vezes ajuda a criança a ter até essa contenção do pensamento, entendeu? Porque cada letra ela é separada uma da outra. Então eu faço uma letra, faço outra letra, faço outra letra. Na letra cursiva não, ela tem uma fluência, uma cadência. E isso às vezes o TDAH tem dificuldade, né? Como tem dificuldade nessa questão da sequência de movimento, né? A sequência de movimento da cursiva. Então, assim, o que eu focaria, Mônica? Não de fazer ele gostar da letra cursiva, mas de fazer ele gostar de escrever. Ou pelo menos para que ele entenda qual é a função da escrita, a importância da escrita, né? E que ele aprenda a escrever. E que ele use a escrita quando tem que ser usada. Se ele consegue escrever com uma letra, seja cursiva, seja bastão, seja de máquina, seja de qual letra for, que as pessoas entendem o que ele está escrevendo e que ele também entende o que ele está escrevendo,
já é um avanço maravilhoso que você vai fazer com seu filho, entendeu? A letra cursiva é um extra, vamos dizer, entendeu? É um bônus. Mas se a gente conseguir fazer com que a criança consiga escrever de forma que ele entenda, que as pessoas entendam, ok. O pai dele só escreve de bastão. O médico que eu levei ele, amigo meu também. Ele uma vez falou pra mim, está vendo, mãe, o doutor faz bastão, porque eu tenho que fazer cursiva. Mas na escola eles só escrevem com letra cursiva. Então, um momento de você conversar isso com a escola. Por isso que eu falei, o psicopedagogo, né, que estava atendendo seu filho, faria esse trabalho muito bem, de orientar a escola a fazer uma flexibilização, permitindo que ele escreva com a letra bastão, tá? Isso não quer dizer que ele não vá aprender. Ele precisa aprender a fazer letra cursiva, porque no momento que ele precisar, ele vai saber fazer. Ele precisa aprender a ler a letra cursiva, porque se ele precisar ler, ele vai saber. Mas ele não precisa usar a letra cursiva a todo momento, tá? Então, isso é uma coisa que você pode conversar com a escola. Essa questão da letra cursiva varia muito de escola para escola, gente. Isso não tem uma regra, né? Tem escola que alfabetiza só com a bastão e depois passa para cursiva. Tem escola que alfabetiza com a cursiva. Tem escola que só usa bastão na educação infantil. Então, assim, isso não tem uma regra, tá? Agora, o que a gente orienta é que a criança, ela saiba ler e escrever com a cursiva, mas isso não quer dizer que ela tem que usar a letra cursiva o tempo todo. Mas assim, nem toda criança com TDAH vai ter dificuldade com letra cursiva, tá? É comum ter, mas nem toda criança vai ter. Às vezes ela se dá bem e gosta de escrever, tá bom? Mas tem outras que não. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma dica aqui pra vocês. E aí, como eu falei na leitura, é a mesma dica que eu vou dar pra vocês em relação à escrita. Comece a estimular o seu filho para escrever fora dos momentos de dever de casa, de tarefa, essas coisas, que tenham um objetivo, né? Então, por exemplo, vai ter o aniversário dele, vamos fazer uma lista dos convidados? Entendeu? Coisas que ele vai ter que escrever, mas que aquilo ali vai ser prazeroso para ele, porque tem um objetivo aquela escrita. Não é escrever por escrever, escrever para copiar. Gente, que coisa mais chata do que você ter que escrever para copiar? Porque a escola, ela tem muito disso, infelizmente. Eu sou professora, eu trabalho em escola, eu sei, né? Eu sei disso. Mas a escola tem muito essa coisa de copia para nada, copia só para copiar. E aí não tem sentido nenhum. A criança não vê sentido em copiar aquilo. Vou copiar só pra ter no caderno. Às vezes ele tem um livro e ele tem copiado o livro no caderno. Pra quê? Mas tem. Então assim, vai fazer um aniversário? Faz a lista de convidados. Faz a lista das coisas que vai ter no aniversário, né? Bolo, salgadinho. Sei lá, você vai fazer uma receita com ele, faz a lista dos ingredientes para comprar no mercado, né? Faz a lista dos personagens que ele gosta, enfim, trabalha com listas, trabalha com escrita de coisas que ele gosta, com temas que ele gosta, né? Porque isso vai ajudar a criança a destravando na escrita, tá? Meu filho, por exemplo, não teve dificuldade na cursiva aí, viu? Graças a Deus, né? Às vezes não consegue fazer bastão, né? Então, assim, não é uma regra, tá? Mas é comum acontecer. Alfabetizou, ele chegou nas duas formas, mas ele sempre preferiu a bastão, alegando ser mais fácil, e é mesmo. Eu, por exemplo, gosto da cursiva, mas, né, isso eu acho que depende muito de pessoa para pessoa, tá? Faço isso com a minha filha, escreve lista de compra, isso aí. Listas que precisamos colocar na mala para viagem, exatamente. Cartinhas, recadinhos, né? Mariana, ninguém merece copiar. É isso aí, Mariana, ninguém merece. Eu acho tão legal, porque assim, eu falava muito para as professoras, gente, para que você tá passando cópia? A cópia, ela é importante? É, mas faz a cópia ter sentido para a criança. Por exemplo,
Vamos inventar uma história? Vamos dizer que a professora vai inventar uma história com as crianças ali, oralmente. Aí cada um conta um pedaço da história e a professora vai escrevendo no quadro a história que as crianças estão inventando, tá? E aí tá lá, a professora vai escrevendo. Eles vão inventando uma história maluca. Aí ela tá lá escrevendo. Quando termina de escrever, o que a professora vai falar para as crianças? Olha só, nós inventamos uma história muito maneira, muito legal. Só que, se eu apagar o quadro, alguém vai lembrar a história que a gente inventou? Será que amanhã a gente vai conseguir lembrar a história que a gente inventou hoje? Ah, não, todo mundo vai esquecer, tal. Então, vamos copiar essa história no caderno pra gente lembrar amanhã, né? E todas as vezes que a gente quiser lembrar, a história tá escrita no caderno e assim a gente nunca mais vai esquecer. E se a gente esquecer, a gente vai olhar o caderno. Então, assim, a cópia vai ter um objetivo, vai ter um sentido. Eu vou copiar aquele texto no caderno, porque senão eu não vou conseguir lembrar o texto depois. Agora, copiar por copiar não faz sentido nenhum, né? Mais alguma pergunta, pessoal? Eu vou postar amanhã, então, esse vídeo que eu falei pra vocês, que eu mostro o caderno para canhoto, o lápis para canhoto, que ajuda também quem tem TDAH, né? E a gente pode conversando aí, né, mais um pouquinho sobre esses assuntos, que eu acho que rende muito, né? Rende muito. E semana que vem, quarta-feira, 19 horas, nós vamos estar aqui, quarta-feira de cinza, nós vamos estar aqui no nosso Papo de Mãe TDAH, onde a gente vai conversar sobre TDAH e dificuldade na matemática e como você pode ajudar o seu filho em casa, né, estimulando algumas habilidades para que ele possa desenvolver melhor na matemática, tá? Realmente, Mariana, seria mesmo, né? E não é uma coisa difícil de fazer, né? Não é uma coisa difícil de fazer, né? Uma outra coisa, antes de eu encerrar, uma outra coisa que acontece muito na escola é assim, bota o texto no quadro para copiar, né? Aí botou o texto no quadro, a criança passa a aula inteira copiando aquele texto. Quando termina, a professora apaga o quadro, né? Acaba a aula, ela vai embora para casa. Quando chega no outro dia, o que a professora podia fazer? Já que o texto já foi copiado, ela podia dar um exercício em cima daquele texto. Ela podia fazer uma atividade usando aquele texto que as crianças já copiaram. Mas não é isso que muitas vezes acontece. O que acontece é aquele texto morreu no caderno e ela passa outro texto e outra cópia. Então, é um eterno copia no caderno que não acaba nunca e que é muito chato para a criança, né? É muito chato. E não tem sentido, entende? Tanto é que copiar do quadro é uma das maiores dificuldades da criança com TDAH na escola. E se ele não copia no quadro, ele não tem a matéria no caderno. Se ele não tem a matéria no caderno, como ele vai estudar depois? E se ele não estuda, como que ele vai tirar nota boa? Então vira uma bola de neve. Podemos encerrar? Mais alguma pergunta? Sim ou não? Muito obrigada pela presença de vocês, muito bom ter vocês aqui. Nosso Papo de Mãe TDAH é quarta-feira, né? Hoje a gente está fazendo num dia diferente, mas é toda quarta-feira, né? Às 19 horas. Semana que vem sobre TDAH e dificuldade de matemática. Isso, ó, é horrível, um texto enorme, cansativo, não serve para nada. Verdade, é verdade. É verdade. E passa um tempo tão grande, né, que a criança podia estar fazendo outra coisa, né? Já tem um livro, né? Enfim, isso não quer dizer que vai eliminar a cópia da escola, não é isso, mas não precisa ser tanta, né? E aí o que acontece? A criança cria um ranço de cópia, porque ele não consegue, aí fica de castigo, às vezes perde o recreio, para ficar copiando na hora do recreio. Às vezes, né, bota no caderno lá o bilhetinho pra mãe, a mãe chega em casa, briga com a criança. Aí, às vezes, manda o caderno do coleguinha pra criança copiar em casa aquilo que ele não copiou dentro da sala e vira um tormento na vida da criança, né? E aí, quanto mais isso acontece, mais resistência a criança vai ter, mais horror ela vai criando da escrita,
né? Porque ela é chamada atenção, brigam com ela toda hora, ela erra, ela tenta e não consegue, ela tenta copiar e se perde, ela tenta copiar e não termina, e aí vira uma bola de neve, né? De sucessivos erros, sucessivas tentativas sem sucesso, críticas e tudo mais, tá? Oi, Nanda, não conseguiu entrar no grupo? Me manda um oizinho, no direct quando terminar aqui, que eu te mando o link para ver se você consegue, porque as pessoas hoje mesmo entrou, gente, hoje não, ontem, entraram acho que 2 ou 3 mães lá, tá bom? Dá um oizinho para mim no direct que eu te mando o link para você poder entrar, tá? Um beijo para vocês, pessoal. Ó, Mariana falou, o filho já tá com serrão, se pega mesmo, tá? E aí, pra desfazer isso, dá um trabalho danado, tá? Vamos lá. Um beijo pra vocês. Até quarta-feira no nosso Papo de Mãe TDAH. E qualquer coisa, é só me chamar aqui no direct, né? E durante a semana a gente vai ter aí mais posts sobre esses assuntos relacionados à dificuldade do TDAH na escola, tá? Beijão pra vocês e até mais. Tchau, tchau.